levando a mensagem da cruz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, Lauren Lorson e o Jim Woosley. Quão felizes estamos de poder estar com você hoje. Vamos continuar. Vou pedir o Lauren para ler todo o versículo 12. Já lemos só a primeira parte. E exerce todo o poder da primeira besta na presença dela. O poder ou a autoridade exercida pelo falso profeta virá diretamente de Satanás e não através do anticristo. E faz a terra e aos moradores dela adorarem a primeira besta. O falso profeta promove a terra e não o céu. Isso quer dizer que prometerá o céu aqui na terra. Isso não soa meio parecido com o que temos hoje? Soa parecido, não é? As promessas que ele faz estarão ligadas à adoração dada ao anticristo. Você sabia, antes de terminar de ler esse versículo e tal, com Lauren, que existem várias pessoas em certas, de várias formas, né, caminhos de fé, vamos dizer assim, que a fé deles é julgada pelo tipo de carro que dirigem, pelo custo do terno que vestem, e é dinheiro, em outras palavras. Quão diferente é isto que acabei de ler aqui? Isto não é o mesmo? Olha, não é isto realmente o que, se você voltar para Caim, o que Caim queria era uma vida fora da presença de Deus. Ele queria ter sucesso sem Deus, sozinho, independente de Deus. E na verdade é isto que toda a humanidade deseja fazer. Até que a gente escutou a mensagem do Evangelho, queríamos ter nossa vida sozinho. Por que Caim não quis oferecer o sacrifício que Deus exigiu que fosse oferecido? Porque é a única coisa que Deus aceitaria. Agora, por que ele não quis? Por que é que Caim teve que passar por tudo que passou, ou usando o mesmo altar que Abel usou, ou construindo um outro altar, não sei o que ele fez, oferecendo, sabe, uma maçã, uma banana, tudo que é vegetal. Aquilo tinha tanta obra envolvida naquilo, em trabalho. Certo. Qual era a razão pela qual porque ele não quis fazer o que Deus tinha mandado ele fazer? Qual é que era? Olha, por que é que cristãos que dizem ser crentes, eles não querem a cruz? Eles se afastam da cruz como o Crawfish de Louisiana, e eles preferem fazer uma outra coisa, certo, independente do fato de que nunca vai trazer nada que é bom para eles. Sim, sabe, existem muitas razões, já discutimos no passado. Eu ainda acho que o que João diz que é o orgulho da vida que é o problema. O orgulho da vida é o orgulho de quem eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, o que eu tenho. É um orgulho em mim. E o homem, para sempre, desde Caim, é um agente interno que quer fazer um plano melhor para a salvação do que Deus tem. Ele sempre substituiu algo como objeto da fé. Esse sacrifício que Deus mostrou para Adão e Eva representava o que Deus faria na cruz, e não foi para ser trocado na mente de Deus. Não tem como ser substituído. Jesus como cordeiro. Não tem como. Sim, o cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas o orgulho do homem, irmão Swaggart, e a independência em Deus, o orgulho em nós quer fazer algo além do que Deus proveu. Deus pode aceitar um esquilinho bonitinho, se estivesse matado e oferecido como sacrifício. Ele não podia ter aceito um coelho? Olha, nós damos sorriso aqui, né? Estamos brincando, mas ele não pode aceitar nada hoje, senão a cruz. É só isso que ele pode aceitar. Certo, mas certo. Nada é aceitável, pois não funciona. E, olha, eu acho que às vezes as pessoas nos escutam dizer isso
E eles acreditam que outra coisa pode funcionar. Eles não acreditam no que estamos dizendo Certo. a respeito da cruz sendo a única coisa que está entre eles e o inferno eterno. Então pode ler aí essa última frase no versículo 12. Cuja chaga mortal foi curada. Não se refere a uma tentativa de assassinato, nem que o anticristo será morto e ressuscitará dentre os mortos como alguns ensinam, mas sim que o poderoso anjo caído que ajudou a trazer o Império Grego ao poder sobre Alexandre o Grande foi guardado sobre chaves por muitos séculos, mas agora estará solto e ajudando ao anticristo. Esta chaga mortal que fora curada se refere à libertação do abismo. Daniel 7:6, Apocalipse 11:7 e 13:2. Menciona isso. Mas olha, deixa eu dizer algo aqui em relação a isso. A ideia dessa passagem é que esse falso profeta, ele, o anticristo também, vão fazer com que esse anjo caído o ajude, ou os ajude, eu devo dizer, a levar adiante a obra de Satanás. E tinha outra coisa que eu queria mencionar sobre isso aqui, mas que existem várias pessoas hoje no controle de nações. O Jim já viajou o mundo inteiro várias vezes, mas sem dúvida alguma são ajudados por anjos caídos. Agora, olha, quando Jesus morreu e antes dele ressuscitar dos mortos, ele desceu até o paraíso, né, aonde é o centro da terra. E em primeiro lugar, ele foi e pregou para os espíritos na prisão. Eram anjos caídos, era o que eles eram. Por que eles estavam lá? A Bíblia não é explícita a respeito da razão de estarem ali. Provavelmente eram os anjos que tiveram filhos com mulheres para tentar destruir a raça, para que Cristo não nascesse a esse mundo. Eu acho que era isso. Mas o negócio é que aqueles anjos caídos estavam lá, e todos os anjos caídos não estão naquele lago, só alguns estão lá, por causa de algum tipo de pecado que eles cometeram. Então, quando falamos a respeito de um anjo caído ajudando uma pessoa, isso não é invenção de acordo com a Bíblia. Certo. E isso não é algo que aconteceu uma vez ou duas vezes na história. Eu creio que se você pudesse ver o mundo espiritual e ver os chefes de governos em muitos países, e você pudesse ver por detrás dos bastidores no mundo espiritual, você veria anjos caídos que estão ajudando essas pessoas. Por exemplo, eu tive um grupo de africanos que vieram ao meu escritório, e vocês se lembram quando milhares e milhares de africanos estavam sendo assassinados, mortos na África? Em Luanda, um negócio assim. Aí falaram assim: você pode colocar seu programa de televisão no nosso país? Falavam francês. Você pode fazer isso porque nós temos medo que o que está acontecendo lá vai acontecer com o nosso país também. Olha, os homens que eram responsáveis por isso, eu não tenho a menor dúvida que anjos caídos estavam promovendo eles, ajudando a eles para fazer as coisas terríveis que eles estavam fazendo. Mas eu acho que podemos ficar chocados e surpresos se pudéssemos ver o mundo espiritual e ver o que realmente está acontecendo em nações que podem até ser nos Estados Unidos da América, independente das dezenas de milhares de igrejas, independente dos pregadores, independente do pouco do evangelho que é pregado. Quantos estão sendo guiados por espíritos demoníacos e por anjos caídos? Tantos, o pessoal assim normal vão ouvir isso, que uma pessoa foi ajudada por espíritos demoníacos, você está maluco e tal. Anjos caídos. A mente deles automaticamente vai para uma pessoa que está lunática, espumando pela boca, se ferindo, sabe? Esta é uma pessoa influenciada por espíritos demoníacos. E isso pode ser o caso. Mas a Bíblia nos diz que... rapidamente. Quando você vê o que você acabou de falar, isso são espíritos demoníacos, com razão. Certo.
Anjos caídos ajudando, eles não habitam a pessoa. Há uma diferença. Demônios habitam pessoas, se a pessoa está possessa pelo demônio. Mas anjos caídos não tomam posse de ninguém. Eles apenas promovem o que querem na mente daquela pessoa, no mundo espiritual. Você acredita assim também? Bem, eu vejo desta maneira. E esta influência pode ser tão poderosa que É verdade. é como se eles tivessem isso sido mesmo. habitados. Mas o ponto é que uma pessoa pode ser influenciada por anjos caídos ou espíritos demoníacos e eles podem ser, olha, na sua mente correta, podem até se parecer, a aparência pode ser de uma mente boa, pode ser pessoas intelectuais, eles podem ser pessoas que se apoiam muito bem, pode ser um professor, sabe, numa escola grande e influenciado É por isso um que eu estou espírito dizendo, caído é ou um mesmo. anjo. E então, essa pessoa influenciada por espíritos demoníacos não quer dizer que eles estão lá na selva se cortando ou tentando matar alguém. Isso também são Certo, espíritos certo. demoníacos. Influenciado por um anjo caído ou espíritos sedutores, uma pessoa pode ser totalmente normal pela aparência, mas ao mesmo tempo a influência por um anjo caído. Um dos pregadores, eu não o conheço pessoalmente, mas lá, acho que uns 4, 5, 6, 7 anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, eu não sei quem era, ele falou para essa pessoa, uma pessoa já de idade, ele agora está pregando de vez em quando, já está aposentado, né? Mas ele disse que teve uma visão e viu uma nuvem escura vindo sobre Washington DC. E eu não duvido, porque alguma das coisas que são feitas lá estão atrapalhando muito a nossa nação. Sim. Olha ao redor do mundo e os tiroteios na América. Verdade. De onde está vindo isto? A maioria desse pessoal não são doentes mentais, são guiados por espíritos Eu demoníacos. acho que sim, e são poderes demoníacos fazendo isso. Mas olha, anjos caídos, eu acredito que operam de uma forma diferente de espíritos demoníacos. E olha, temos que ir para o intervalo, voltamos já, mas aproveite essa promoção. Depois vamos continuar depois do intervalo.